Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Pergunte ao Viana. O assunto de hoje, o efeito fotoelétrico. Vamos ver o que foi o efeito fotoelétrico e como ele vai ser resolvido dentro da física moderna. É uma quebra de paradigma, uma quebra da forma como se pensava a energia. E é esse o assunto da nossa aula. Esse esquema que vocês estão vendo, ele na verdade ele fala um pouquinho, né, de como a física moderna se divide e quais são os próximos desafios da nossa física. A gente vai estar especificamente nesse setor, falando de eletromagnetismo e tentando entender o comportamento da matéria e da energia. A gente vai começar falando do efeito fotoelétrico, né, do início do efeito fotoelétrico, e dois caras vão ser importantes, Hertz e Philipp Lenard. Foi aluno de Hertz, e ele vai trabalhar com uma continuação de um estudo de efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico era conhecido na época, principalmente por causa de uma coisa chamada eletroscópio de folha. Sabia-se que quando o eletroscópio estava carregado, ele ficava com uma parte aberta por repulsão elétrica, e se eu iluminasse esse objeto, que é o eletroscópio, com luz ultravioleta, ele, depois de um tempo, ele fechava as hastes, deixava de estar eletrizado. Ninguém sabia por quê. E o Philipp Lenard vai estudar isso daí. Com uma ampola com gás rarefeito dentro. Gás rarefeito porque ele não vai ter carga, ele não vai interagir eletricamente. Eu vou ter uma fonte de luz, eu vou iluminar uma placa metálica e eu vou arrancar elétrons dessa placa metálica. O experimento pode ser esquematizado dessa forma aqui, vocês conseguem ver a ampola, as duas placas metálicas, de um lado ligado no medidor de corrente, ligado num amperímetro, e numa fonte de tensão. Essa fonte de tensão variável era controlada por um voltímetro, e aí eu tenho o circuito fechado. A gente vai ver somente o esquema dos dois eletrodos, o catodo e o anodo, tá? O amperímetro, o gás rarefeito, que é a ampola que a gente tem. Para primeiro experimento, Lenard faz a seguinte coisa. Com tudo do jeito que está, sem ligar a fonte de luz, ele chega na primeira resolução. No escuro, a corrente elétrica é zero, ou seja, eu não consigo ter ejeção de elétrons para a ampola se eu não estiver iluminando essa ampola. Depois, usando a ideia de que intensidade luminosa é uma potência aplicada numa certa área, tá? E que isso pode ser desenvolvido por outras fórmulas, né? Ele vai colocar uma certa intensidade luminosa nessa placa e vai ver o que acontece com os elétrons. Lembra? Potência é energia por tempo, e eu posso remanipular essa fórmula e falar que a intensidade é a energia que chega naquela placa, tá? Por área de placa e por tempo. O que se imaginava na época é que com a iluminação eu vou fornecendo energia para os elétrons e vou arrancando os elétrons da superfície. E são esses elétrons que são removidos, que podem ser acelerados. Para acelerar, eu vou iluminar e vou dar uma diferença de potencial. Eu vou ligar aquela voltagem. Tudo bem? Minha fonte passa a ter energia, eu vou ter aí um campo elétrico atuando, e esse campo elétrico coloca elétrons em movimento em direção ao meu anodo. O elétron, para um lado, a corrente elétrica para o lado oposto, por definição. Não vai esquecer disso. A luz está fraca. Se eu aumentar a luz, tá? Se eu aumentar a luz ali no caso, eu vou ter mais elétrons ejetados. Se eu aumentar a quantidade de luz, eu vou ter mais elétrons que vão ser ejetados. Então, é isso que a gente está vendo. Iluminei com mais intensidade, ou seja, mais energia por área por tempo, eu vou ter mais elétrons removidos dessa placa. Lembra, na cabeça da física clássica,
tá chegando energia, vai arrancando elétron, vai arrancando elétron, vai arrancando elétron. Aí o elétron não está na energia ainda que ele precisa, mas vai chegando energia, ele vai pulando para fora. Esse elétron vai sendo acelerado e a corrente elétrica vai chegando do outro lado. O que se imaginava? Chegou energia, meu elétron saltou, então assim, a diferença entre a energia que ele teve que pegar da luz e a energia que ele usou para sair da placa, se sobrar energia, ele ganha velocidade. Com essa velocidade, ele pode caminhar aí para um lado ou para o outro. O que se pensava na época? Que se eu colocasse uma intensidade de luz mais fraca, eu ia ter menos elétrons, ou que meus elétrons demorariam mais tempo para chegar ao outro lado e estabelecer a corrente elétrica. O que se observa o mesmo tempo. E isso dá um nó na cabeça de todo mundo. Como assim? O elétron gasta exatamente o mesmo tempo, independente da intensidade luminosa. Lembra que a intensidade é energia por área por tempo. E mesmo que a intensidade seja baixa, eu não tenho diferença, isso dá um nó na cabeça. Eles têm que pensar sobre isso. Vou montar um esqueminha aí embaixo, dá uma olhada nele. Então, ó, se eu ilumino com uma intensidade baixa, deveria demorar mais tempo para o elétron escapar do metal, mas isso não acontece. Classicamente, o que se espera? Imagina que a minha placa metálica e meus elétrons é como se fosse assim, uma bolinha, meus elétrons, e a placa metálica como se fosse um cais na beira do mar. Dependendo da energia que chega, fraca ou forte, a luz fraca ou a luz forte, seria a intensidade da onda que vai bater e arrancar os meus elétrons daquela superfície. O que se esperava? Classicamente, intensidade baixa, pouca energia, os meus elétrons saem, mas eles saem com uma energia baixa. Energia cinética pequena leva mais tempo para atingir o outro lado. Aumento a intensidade luminosa, aumento a energia por área por tempo, recebe mais energia, então meu elétron sai com mais velocidade, leva menos tempo para chegar do outro lado. Na prática, isso não ocorre. Continuando seus experimentos, Leonard chegou a mais algumas conclusões. Uma delas foi que só existe corrente elétrica para determinadas frequências de luz. Ou seja, para o vermelho não existe, para o azul existe, para o violeta existe, para o verde não. Então, para cada frequência, existia ou não existia corrente elétrica. Essa frequência, a partir da qual começava a acontecer a corrente elétrica, era chamada de frequência de corte. Mas a física clássica não conseguia entender o porquê que a cor influenciava o efeito do aparecimento ou não da corrente elétrica. Para mais um dos experimentos, ele, além disso, ele percebe que para mudança de metais, esse efeito também muda. Ou seja, o azul funciona para um metal, mas não funciona para o outro. O violeta funciona para um metal, mas não funciona para outro. Então, essa escolha do metal influenciar o efeito também não se encaixava com a física da época. A física clássica não conseguia explicar essa outra ligação do experimento. A partir daí, ele começa a trocar a fonte. Até então, ele só tinha mudado a luz, a placa. Agora ele começa a mexer na fonte. Ele percebe que se a fonte é zero, ou seja, se eu não tenho efeito de um campo elétrico, os elétrons não atingem a outra placa. Se atingem com uma frequência muito baixa, com uma intensidade muito pequena. Então, a corrente, nesse caso, é nula, não existe corrente. Apesar dos elétrons serem removidos da placa, eles não conseguem atingir o outro lado. A partir de então, ele aplica uma tensão nessa placa e ele começa a perceber que os elétrons chegam. Essa tensão, ele vai ajustando até fazer com que todos os elétrons da placa cheguem ao outro lado. Então, aumentando um pouquinho,
ele aumenta a intensidade de corrente e, a partir de uma certa tensão, ele estabelece um patamar e essa corrente não sofre mais nenhuma alteração. Então, dessa forma, se eu faço uma inversão no potencial, como assim, professor? Como é que eu posso inverter o potencial? Imagina que você pega uma pilha e inverte essa pilha. Imagina que se você tem um patamar, nesse patamar eu tenho um monte de bolinha, eu aplico um potencial e as bolinhas descem. Agora, imagina que durante essa descida eu inverto o potencial. Então, aquela bolinha que estava descendo vai parar e não vai chegar na outra extremidade. E ela vai retornar. Então, com isso, eu consigo brecar. E qual seria o limite do break, desse potencial zero, a partir do qual não tenho mais corrente elétrica? Porque o elétron que foi arrancado da placa não consegue sair e atingir a próxima placa. Vamos ver isso graficamente? O que eu tenho que esperar quando eu monto um gráfico onde eu consigo olhar a intensidade de corrente elétrica em microampere pela tensão que vai ser aplicada entre as placas da minha ampola. Para tensão maior que zero, a frequência da luz incidente, se ela for constante, vamos pensar numa cor só aí, maior que a frequência de corte, o que significa? Lembra lá? Eu tenho uma cor a partir do qual eu consigo arrancar elétrons daquela placa. Escolhendo o metal, eu sei a cor que aquele elétron vai sair. Eu tenho que isso é dado pela função trabalho. Então, eu emito luz, meu elétron carrega e meu elétron vai embora. Classicamente, essa luz vai chegando e vai carregando o meu elétron, vai chegando e vai carregando o meu elétron até no ponto que ele consegue escapar. Foi. Então, tendo a luz certa, vamos pensar numa violeta, tendo a luz de frequência certa, acima da de corte, ou igual à da de corte, eu vou ter intensidade de corrente. Então, ligando a tensão, eu tenho aí os meus elétrons libertos da placa, e a partir de uma certa tensão, eu tenho isso estabilizado. Por quê? Porque todos os elétrons que foram removidos da placa conseguem ser acelerados. Lindo, a física clássica está resolvendo tudo perfeitinho. Bom, vamos continuar. Então, agora, o que acontece se eu mudar a intensidade? Então, é aquela história. O elétron está indo para um lado, eu vou mudar a minha DDP, tá? Eu vou variar a minha DDP. Eu estava acelerando o elétron, agora eu vou brecar o meu elétron para tentar ver o que acontece. Então, eu sei que a energia que a luz está me dando é a energia mínima para arrancar o meu elétron daquela situação. Essa energia de luz, né, se ela for um pouquinho a mais do que o mínimo, ela vai dar a minha função trabalho, que tanto faz ser a letra φ ou a letra W, e o restante de energia que sobra vira energia de movimento, energia cinética, que vai acelerar o meu elétron até a outra placa. Se eu isolo essa energia cinética, escrever energia cinética como sendo a energia que o meu elétron recebeu da luz, menos a energia que ele precisou para escapar da placa metálica. Eu tenho uma relação aí de energia cinética, luz e trabalho. Vamos pensar nessa ideia do trabalho como sendo variação de energia cinética. Lembra o teorema da energia cinética? O trabalho, ou W, é a variação da energia cinética. Então, posso pensar no diferença de potencial vezes carga, como sendo a minha energia cinética final menos a energia cinética inicial. Professor, diferença de potencial vezes carga a gente define trabalho dentro da eletrostática dessa forma. Eu tenho um elétron numa diferença de potencial e esse meu elétron vai ganhar uma velocidade. Eu posso trabalhar com essa variação de velocidade, pensando em massa, velocidade da partícula que está sendo acelerada ao quadrado dividido por 2, como sendo o trabalho que eu vou fornecer. Então, fornece energia, ele muda de velocidade, em resumo. Pensando aí no caso que eu vou brecar o meu elétron, né? Esse potencial aqui vai ser um potencial negativo, saindo do zero aqui ele vai ser alguma coisa negativa, tá? A minha última energia vai ser zero, e eu tenho a minha energia cinética máxima, que é onde que ele ganha um máximo de velocidade para começar a brecar. Então, vou isolar, isso é menos, isso vai dar mais, tá? Isolando o meu potencial aí no caso, que vai ser negativo, mas eu vou calcular em módulo, eu tenho que o potencial de corte
é a energia cinética máxima do meu elétron, então aquela energia cinética que ele pegou com o máximo de velocidade possível, dividido pela carga elementar do elétron. Se eu faço isso, o que eu espero encontrar? O potencial onde eu zero a corrente, o potencial de corte da corrente, que estaria aqui, ó. Então, quer dizer, eu vou aumentando o potencial negativo, né? Vou invertendo o potencial, vai chegar um momento que a minha corrente elétrica desce para zero e está tudo resolvido. Bom, agora, e se eu aumentar a intensidade luminosa? E se eu deixar essa intensidade que está chegando maior? Quer dizer, tenho mais intensidade, lembra lá? Intensidade é mais energia por área de placa por tempo. Então, está chegando mais energia. Beleza? Você está, de repente, num sol de inverno e aí chega um sol de verão. A intensidade do sol aumentou. Na área do seu corpo, no mesmo intervalo de tempo, você sente mais energia chegando. Então, eu vou pensar nisso daqui, deixa eu ficar aqui por enquanto, como sendo a quantidade de energia vai aumentar, então eu vou ter mais elétrons disponíveis. Se eu tenho mais elétrons disponíveis para ser acelerado, essa linha deve aumentar. Isso pensando na ideia clássica, né? Ele vai lá, faz o experimento e ele repara que realmente essa energia aí, no caso, vai dar, aumentando a intensidade, eu vou ter uma intensidade de corrente maior, eu também tenho um potencial limite, quer dizer, eu vou aumentando o potencial, até que todos os meus elétrons, que são soltos, são acelerados. Indo para o outro lado, vamos ver. Então, aquela ideia, lembra o que vai acontecer agora? Eu tenho que o potencial de corte depende da energia cinética. Se eu dei uma intensidade maior, eu estou dando mais energia. Se eu estou dando mais energia, o meu elétron tem mais velocidade, então ele vai precisar de mais potencial para brecar. Classicamente, eu espero que o meu potencial de corte vai ter que ser maior para poder parar os meus elétrons. Na prática, isso não acontece. E eu vou ficar, eu no caso o Leonard, né? O Leonard vai ficar doidinho com essa história. Ele não consegue resolver esse problema. E esse problema vai ser resolvido futuramente. E pra gente, no próximo episódio. Eu encontro vocês em breve no Pergunte ao Viana. Se você ainda não fez a sua inscrição, faz aí embaixo, vai, se inscreve no canal, deixa o sininho marcado, recebe as novidades do canal. Tudo bem? Então, eu vejo vocês em breve. Um abraço.